Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês o que são os chamados padrões de operação no âmbito do DeltaTrader Zeus, ok? Bem, no vídeo passado eu expliquei para vocês o que são sinais e o que são filtros, né? E quais são as principais diferenças entre os sinais e os filtros para que você conseguisse, né, programar, digamos assim, aonde exatamente o Zeus ele tem que abrir as operações, ok? Bem, para explicar para vocês o que são padrões de operação, eu preciso obviamente pegar um indicador que ele tenha mais de um padrão de operação, ok? Existem alguns indicadores que só têm um único padrão de operação e existem indicadores que possuem vários padrões de operação, ok? Então, como que eu identifico se um indicador tem um ou mais padrões de operação, tá? Muito simples, pessoal. Os padrões de operação de um determinado indicador são identificados pela opção padrão do sinal, né? Nesse caso aqui, pelo menos no vídeo que na minha tela vocês estão vendo o indicador Always-Some Oscillator, que pelo visto tem mais que um padrão de operação. O indicador, né, bandas de Bollinger também tem mais de um padrão do sinal, só que o indicador Bears and Bulls, olha aqui pessoal, está faltando a opção padrão do sinal. Tá? Então isso daqui já é uma informação suficiente para que eu saiba que o indicador Bears and Bulls ele possui apenas um único padrão de operação. Tá? Isso aqui não é o caso do indicador Always-Some Oscillator e nem do indicador bandas de Bollinger, tudo bem? Então, assim, geralmente esses indicadores que têm aqui mais de um padrão de operação vão ter lá a opção padrão do sinal e a quantidade de padrões vai ser numerada. Né? Então, aqui eu tenho, né, o número 1, o primeiro padrão do sinal do indicador Always-Some Oscillator é o cruzamento da linha zero. Já o primeiro padrão de operação do indicador bandas de Bollinger no caso, as chamadas saídas da banda. Né? Então, eu vou explicar para vocês como que funciona isso daqui, utilizando como exemplo o indicador bandas de Bollinger. Tá? Então, pegando aqui as bandas de Bollinger, pessoal, quantos padrões de operação nós temos aqui nas bandas de Bollinger? Nós temos aqui basicamente 4 padrões de operação. Ok? Então, nós temos o padrão saída da banda, nós temos o padrão reentrada na banda, nós temos como terceiro padrão o candle fora da banda gerando um sinal de reversão e o quarto padrão o candle fora da banda gerando um sinal de continuidade. Ok? Óbvio que tudo isso daqui, pessoal, pode ser testado no âmbito do Strategy Tester do MetaTrader, tá? Você pode testar cada um desses padrões e ver qual desses padrões aí é mais adequado para o teu estilo de operação, ok? Então, vamos entender aqui o padrão bandas de Bollinger, vamos colocar aqui especificamente o padrão número 1, saída da banda, ok? O que seria o padrão número 1, saída da banda? Perdão, pessoal, esqueci de escolher. Por isso que não plotou a banda de Bollinger. Aqui, eu esqueci de colocar que eu quero utilizar ele como sinal, ok? Então, de novo, eu estou utilizando o indicador bandas de Bollinger como sinal das minhas operações, especificamente o sinal número 1, que é o sinal de saída da banda, ok? Então, o que seria o sinal saída da banda, pessoal? O sinal saída da banda, ele funciona quando? Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui esses sinais. Saída da banda significa que o preço comparado com a banda de Bollinger, ele faz o que, pessoal? Ele, no candle anterior, ele havia fechado dentro das bandas de Bollinger, lembrando que o intervalo das bandas de Bollinger está aqui, né? É delimitado pela linha superior e pela linha inferior. E se você for analisar aqui, pessoal, nós temos o fechamento desse candle ainda dentro do intervalo das bandas de Bollinger. Tá? Então, nesse caso, o candle seguinte ele já tem um fechamento fora das bandas de Bollinger. Tudo bem? Então, isso daqui é o que a gente chama de saída, né,
das bandas de Bollinger, ou seja, o preço, pessoal, ele está saindo de dentro dessa região, tá, das bandas de Bollinger, e ele está indo para uma região externa à banda de Bollinger, tudo bem? Então aqui nós temos o padrão de operação saída das bandas, ok? Então aqui só confirmando, pessoal, qual é o padrão de operação que a gente está utilizando, tá? Se você pegar aqui o indicador bandas de Bollinger, que é o indicador número 8, você tem aqui a saída da banda, ou seja, no caso do indicador saindo das bandas de Bollinger, você vai fazer o que, pessoal? Você vai gerar um sinal, nesse caso aqui, de compra, tá? Porque bandas de Bollinger, né, eles indicam que quando você sai aqui da banda de Bollinger, você vai gerar uma operação de compra no intuito de aguardar pela reversão do preço de volta para dentro das bandas de Bollinger, tudo bem? Então esse daqui é um sinal de compra, é quando o preço que estava dentro das bandas de Bollinger, tá? Ou seja, o fechamento anterior se deu dentro das bandas de Bollinger e o fechamento posterior se deu fora das bandas de Bollinger, né? E isso daqui gera um sinal de compra, tá? Então nesse caso o robô ele vai fazer uma operação de compra com esse sinal. Então esse daqui é o chamado padrão número 1 de operação com bandas de Bollinger, tá? Só que aí, pessoal, como vocês estão vendo, esse é um padrão que deveria ter dado um stop, né? Gerou claramente um stop na operação porque não houve a reversão de preços, tá? Já nesse caso, aqui embaixo, acontece exatamente isso, tá? O esperado. No candle anterior, houve um fechamento dentro das bandas e no candle seguinte, houve um fechamento fora das bandas, tá? E esse fechamento que aconteceu fora das bandas gerou aproximadamente aquilo que era esperado, ou seja, uma reversão dos preços de volta para dentro das bandas de Bollinger, tudo bem? Então, nesse caso, você teria o robô fazendo a abertura de uma posição aproximadamente aqui nessa zona. Tá? Então, esse é o chamado padrão número 1 de operação de acordo com o indicador bandas de Bollinger. Tá? Ou seja, quando ele sai, quando o preço sai das bandas de Bollinger. Tudo bem? Só que aí, como vocês viram, pessoal, isso aqui gerou uma operação com prejuízo, né? Então certamente deu stop, mas você pode ter uma sequência de fechamentos fora das bandas, tá? Então, ó, fora, fechou fora, fechou fora, fechou fora. Você tem uma sequência de fechamentos fora das bandas de Bollinger, tá? Então, aqui você teria certamente levado em stop em qualquer uma das aberturas de posição que você fez aqui. Tá? Então, qual é o padrão número 2 de operação por bandas de Bollinger? O padrão número 2 é aquele padrão onde nós temos um preço que já está fora das bandas, seguido de um preço que agora se dá dentro das bandas de Bollinger. Tá? Então, perceba que é diferente. Né? Aqui o preço ele sai da banda de Bollinger. Aqui nós temos o preço entrando de volta nas bandas de Bollinger. Percebam, pessoal, que nas duas ocasiões nós temos uma operação de compra, tudo bem? Porque o indicador bandas de Bollinger é um indicador que ele faz o que, pessoal? Ele gera a compra, né, caso os preços estejam aqui saindo ou reentrando nas bandas, tudo bem? São dois padrões diferentes de operação. Um se dá um pouco mais acima, o outro talvez se dá um pouquinho melhor, né, um pouco mais abaixo, tudo bem? Mas aí nós temos os padrões número 1 e o padrão número 2. Porém, pessoal, existem ainda outros dois padrões de operação com o indicador bandas de Bollinger, tá? Quais são esses outros dois padrões de operação? Esses outros dois padrões de operação já são um pouco mais difíceis de acontecer, só que são padrões interessantes de operação, tá? E eu vou destacar para vocês aonde se dá esse padrão. Bem, o terceiro padrão de operação é esse padrão aqui que vocês estão vendo. Como que eu identifico esse padrão, pessoal? Esse padrão é identificado por um candle inteiro, tá? Um candle inteiro estar localizado fora da banda de Bollinger, seja, né, da banda superior ou da banda inferior. A ideia, pessoal, é que nós temos um candle inteiro totalmente localizado fora das bandas de Bollinger, tá? Então, nesse caso, quando você tem um preço, né, rasgando muito fortemente as bandas de Bollinger, você pode ter basicamente duas ações que podem ser tomadas com os Zeus, tá? Você pode querer fazer uma operação de reversão, ou seja, se o candle fechar totalmente fora das bandas de Bollinger, tá? Abra uma operação contrária, ou seja, acredita que vai haver a reversão.
Tá? Então, nesse caso, se você quiser utilizar o padrão número 3 de bandas de Bollinger, você vai continuar operando esperando uma reversão da tendência. Tá? Agora, o padrão número 4, pessoal, já ele faz justamente o contrário. Para aquele candle que fechou totalmente fora da banda de Bollinger, eu vou abrir uma operação não de reversão, mas eu vou abrir uma operação de continuidade na força do preço. Tudo bem? Então aqui de novo, pessoal, se eu der 2 cliques aqui e lá para o indicador número 8, eu vou ter bandas de Bollinger que pode ser utilizado para gerar operações de 4 formas diferentes. Tá? A saída da banda, a reentrada na banda, o candle fora da banda para que você faça uma operação de reversão, ou o candle estando fora da banda totalmente, gerando uma operação de continuidade. Tudo bem? Então, esse candle que eu acabei de mostrar para vocês é o exemplo de um candle que você poderia, por exemplo, operar ele de 2 formas diferentes. Tá? Você pode tanto operar ele aqui como uma reversão no padrão de operação, né? Ou você pode operar ele, por exemplo, esperando que vai haver uma continuidade na alta de preços, né? Uma vez que esse candle aqui foi muito forte, indica aqui que você pode ter uma continuidade nesse padrão de alta nos preços. Ok? Então, esse vídeo eu queria utilizar para mostrar para vocês que um único indicador ele pode ser utilizado para gerar diferentes padrões de operação. Tá? Lembrando que nos Zeus tudo isso pode ser testado, otimizado, parametrizado, mas isso tudo, pessoal, é feito com base em um único indicador. Tá? Então, existem indicadores que podem ter apenas um único padrão de operação e existem aqueles indicadores que podem ter 2, 3, 4, como é o caso das bandas de Bollinger, ou até mais padrões de operações. Né? Como, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o indicador Ishimoku tem 6 padrões de operação, o indicador UDIS CCI deve ter pelo menos uns 10 padrões de operação diferentes. Tá? Então, assim, o que são padrões de operação, pessoal? São diferentes formas de utilizar o mesmo indicador para gerar entradas em pontos diferentes. Ok? Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês nesse vídeo e até a próxima gravação aqui no âmbito da nossa Zeus Academy. Um abraço e até o próximo vídeo.